Olá filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre culturas africanas e afro-brasileiras em sala de aula. Saberes para os professores, fazeres para os alunos. Fazeres. A organizadora é Renata Felinto, anos finais do ensino fundamental, regular de arte. Essa obra aqui, ó. Então, eu vivo, mas vamos lá. Então a imagem aqui de Iemanjá, um grafite minhocão lá em São Paulo, elevado Costa e Silva, São Paulo 2010, do Alexandre Araújo Bispo. Essa obra aqui, ó. Chimanei, Iemanjá, rainha do mar. Além de um regular calendário de festas, terreiros tem uma organização sacerdotal composta por Abian, Medegrau, pessoa não iniciada, aspirante que participa de algumas cerimônias, sobretudo públicas. Iaú é a filha ou filho de santo iniciado. O Ibomim, o sacerdote ou sacerdotisa que cumpriu suas obrigações de 7 anos de iniciado ou iniciada. O Ialorixá, o Babalorixá, a mãe e o pai de santo. Postos hierárquicos mais elevados nas casas de culto. Há também os cargos auxiliares ocupados pelas equedes, mulheres que cuidam dos orixás manifestados e de seus objetos rituais, e pelos ogãs, homens responsáveis pelos cânticos, toques de atabaques e outras atividades masculinas. Durante o transcorrer das festas, as coreografias rituais ficam a cargo dos adeptos especialmente preparados para receber os orixás. Esse fenômeno central em muitas religiões afro-brasileiras definido como possessão diabólica pelos evangélicos. Um bando de retardado, que débil mental, que não sabe nem de psicologia, pode até falar, aquilo ali não tem nada de sobrenatural. Beleza. Aí sim, não vai falar que é o capeta, o demônio, chupa meus ovos. Deixa de ser burro, velho. Vai estudar. Estuda psicologia e ciência. Não fica falando essas merda não. Pelo amor de Deus, mano. Eu tenho preguiça de evangélico, cara. Eu tenho uma preguiça gigantesca com o evangélico, cara. O evangélico pra mim é uma raça muito retardada. Uma galera que precisa urgentemente de intervenção. Não sei se é cirúrgica, mas pelo menos psiquiátrica entendeu? Definido como possessão, constitui um instante privilegiado, pois permite reaproximar o Orum, a morada dos deuses, e o Oiê, a morada dos homens. Os filhos de santos cedem os seus corpos para que os orixás, são cavalos, né? Os orixás possam manifestar e executar um conjunto de movimentos e gestos corporais ritmados, que tem por função dramatizar e louvar suas histórias e sagas heróicas. Eu também não acredito nisso aqui como manifestação de sobrenatural, ou de Deus, ou de orixás, ou de qualquer outra coisa. Não acredito nessa merda. Não acredito. Mas respeito. Quem acredita, velho? Quem acredite. Eu tenho uma visão muito mais pela psicologia, que é uma ciência. Ah, mas é uma ciência baseada em quê? É baseada na sua mãe, na sua avó, no seu cu. Brincadeiras à parte, eu tenho um monte de vídeo aí sobre parapsicologia. Depois você assiste pra você entender melhor, porque não dá pra explicar num vídeo só uma merda tão complexa como essa. Mas que não é manifestação sobrenatural, nem de demônio, nem de divindade, tá lá. Descrito, é só acompanhar. Vai sair muito mais aqui, porque é um tema que eu gosto muito. Eu gosto de ciência. Eu não gosto de balela. Não que a ciência seja a teologia do mundo atual, que nos dê verdades definitivas, não. A própria ciência ela admite que ela não tem a verdade definitiva, que ela pode sempre ser corroborada, que ela pode ser sempre refutada, se alguém conseguir provar que os dados que ela demonstra. O problema da religião é outro, é que não tem como você fazer isso. É dogma, é uma verdade inquestionável. Religião trabalha com dogma, ciência não. Essa é a diferença entre ciência e religião. A ciência ela parte de estudos empíricos e chega a conclusões. Essas conclusões não são verdades universais, não são dogmas irrefutáveis. É diferente da religião. Ela não parte de base empírica, ela parte de achismo, de supostas revelações de profetas do nada a ver.
para chegar à conclusão mais nada a ver ainda. Mais retardada do que o começo. Então, vai. Você acredita em religião? Eu sinto muito. Vai tomar no seu botão. Umbanda, uma religião brasileira. Brasileira, eu gosto da Umbanda. Eu gosto, assim, da simbologia. Cara, eu gosto mais de religião. Não temo que é minha paixão de estudo. Que eu estudo. Tanto que você pode ver, boa parte dos meus vídeos é sobre religião. Eu gosto mais do tema do assunto. Mas só que eu não acredito nas merdas que a galera acredita. E por causa disso eu sou execrado. Sou massacrado. Sou condenado. Mas fazer o que, né? Faz parte. Então, mano, uma religião brasileira, faço uso deliberado do título do livro Umbanda, uma religião brasileira, da antropóloga Maria Helena VB Coconde, de São Paulo, da FF, da Faculdade de Filosofia, Línguas e Ciências Humanas da USP, CR 87. Muitos se surpreendem quando descobrem que a Umbanda é brasileira. É uma religião genuinamente brasileira. Essa expressão banda vem de mbanda, que palavra africana cujo significado pode ser tabu, coisa sagrada, súplica ou invocar os espíritos. Olga Goudoli Caccioli, de 88, em seu dicionário dos cultos afro-brasileiros, define a Umbanda como uma religião formada por uma seleção de valores doutrinários e rituais oriundos do candomblé. A matriz é o candomblé. Da pagelança, também religião de matriz indígena, do catolicismo, do espiritismo kardecista, é uma mistura, né? É um sincretismo religioso da maçonaria e da teosofia. Alguns estudiosos acreditam que a Umbanda, tal como a conhecemos hoje, deriva de um extinto culto afro-brasileiro chamado Cabula, cujos vestígios são encontrados em certas práticas religiosas do Sudeste, como, por exemplo, a macumba carioca, Concone, 1987, né? O termo macumba, das línguas bantas, kikongo e kibundo, macumba, significa rezo ou invocação. Carrega uma forte conotação depreciativa, mas ainda assim costuma ser usado de modo genérico e incorreto para nomear variados rituais afro-brasileiros. Macumba também designa uma madeira, uma árvore. E o povo insiste em dizer que é um ritual mágico. Na verdade, uma tentativa de designar para os outros uma olhada, não tem um monte de bagulho ruim. Nada disso. Isso é coisa de quem não sabe o que está falando. O que é a maior parte das pessoas. Mari Karachi, historiadora citada por Ferretti, em 2001, propõe que esta se baseie em parte nas religiões curativas de Angola, região de onde saíram inúmeros cativos destinados ao Brasil. Entre os religiosos é possível encontrar algum que defenda a tese, no mínimo curiosa, de que ela teria surgido no Oriente, de onde teria sido levada para a África. De acordo com um controvertido mito relacionado à sua origem, o primeiro templo umbandista surgiu no início do século XX e teria sido fundado pelo comerciante Zélio Fernandino de Moraes, que viveu entre 1891 e 1975 em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1908. Assim nasceu a tenda de Umbanda Nossa Senhora da Piedade, local onde Zélio, o anunciador da nova religião, pôde, a partir de então, cultuar suas entidades afro-brasileiras, banidas das mesas brancas e associações espíritas que pregavam a doutrina de Kardec e desprezavam as tradições herdadas do continente africano. De Umbanda. Claro que o espiritismo kardecista ele é extremamente europeu, elitista, racista. O espiritismo é racista, se você vê na origem dele e na sua continuidade histórica no Brasil. Foi predominante, chegou a um pico muito grande na década de 90, caiu depois com a ascensão do neopentecostalismo, né? Não sei quem é pior, quem que é mais retardado, quem que é mais débil mental, quem é mais mongol. Porque dos dois lados ninguém estuda merda nenhuma. Pega os livros dos dogmáticos, dos retardados da sua teoria e fica masturbando em cima daquilo. Vai se fuder, velho. Vai estudar. Vai aprender, cara. Para com isso. Eu não tenho paciência para isso, não. Se os praticantes cultuam, além dos orixás e santos católicos, inúmeros guias, espíritos ou entidades que, segundo o discurso religioso, tiveram vida terrena, mas retornam ao mundo dos homens
e que se incorporam em seus médiuns para orientar, aconselhar ou guiar através de seus poderes e conhecimentos mágicos nativos. Eles são agrupados em linhas, falanges ou legiões de espíritos lideradas por um orixá, um santo católico que, ao atuar dentro de uma determinada faixa ou corrente vibratória, desempenha funções específicas. Vou acreditar nisso, né? São seres espirituais geralmente representados em imagens, gesso, policromado, adquiridas em lojas de artigos umbandistas e dispostas de maneira hierarquizada nos congás, nos altares. Localizados no início das casas de culto, esses espaços de veneração reúnem imagens das entidades superiores de Jesus Cristo, orixás e alguns santos católicos, profundamente prestigiados na hierarquia umbandista. Da linha das almas ou dos pretos velhos relacionados aos espíritos de antigos escravos, Pai Joaquim é um dos mais conhecidos velhos africanos. Do indígena brasileiro associado ao Xóssi, caçador, e aos caboclos, considerados os mentores espirituais da Umbanda, dos herês, ou espíritos infantis, dos marinheiros, dos baianos, dos boiadeiros, Zé Pilintra, Platão, meu melhor amigo, ele acredita que ele é regido pelo Zé Pilintra. Eu também concordo, porque é cachaceiro, gosta de aposta, talvez seja isso mesmo, apesar de eu não acredito, né? Na verdade foi uma escolha da vida dele, e aí ele escolheu o protetor dele, que tem essas características. Uma atividade muito popular na Umbanda, que samba a noite inteira, cigarro na boca, o patrão não fuma, né? Vestindo o terno branco, o chapéu da mesma cor, o padrinho dos pobres, entre outros seres espirituais procurados por aqueles que desejam aliviar suas dores, angústias e infortúnios. Só um pouquinho, hein? Da Umbanda, da cultura de matrizes africanas, culturas africanas, afro-brasileiras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não curtiu, dá um like. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se você se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreva, ative o sininho e aguarde os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. Será em Astra Vista Baby. Então foi mal. É isso mesmo.